Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Só que não, meu povo, só que não. O J.R. tá de férias. Ô Marcelo, onde é que você acha que o J.R. tá nesse mundo de meu Deus hoje? Onde é que você acha que ele tá? Tá onde? Na praia Ibiza? Pode ser que seja Ibiza, ou pode ser que seja só aqui na Barra mesmo, né? Enfim, tá na praia? Será que tá na praia? Sei não, J.R. não é muito de praia não, cara, sério, não é muito de praia não. Eu acho que tem medo de afundar lá, não sei lá. Mas enfim, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, enquanto J.R. Vargas está em férias e tá tranquilão, feliz da vida, nós estamos aqui juntinhos, aqui na 93 FM, e já sabe, né? Você fala com o Debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. Mas você também fala no Zap Zap. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcelinha Bastos, diga lá, Marcelinha, bom dia. Meu amigo Cid, bom dia de novo, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. E é no Zap também que você faz a festa, afinal de contas, é aniversário do seu pastor, aniversário da sua pastora. Também tem uma coisa aqui, Cid, a gente comemora o aniversário da esposa do pastor. É verdade. E do esposo da pastora, se ele não for pastor. Então, manda pra gente, 968038319. Como hoje é sexta-feira, você vai mandar os aniversariantes de hoje e de amanhã, sábado. Boa. Ok? Manda pra gente que aqui ao final a gente quer orar por eles. E manda também o convite, o endereço na festa. O pessoal fala, não, eu queria que vocês viessem na nossa festa, mas nunca dá endereço. Olha só. E a gente não consegue chegar. Gotemburgo 211 é o nosso endereço. Pode mandar o despojo da festa pra gente. Despojo? A gente fica feliz. Foi profundo isso, Gostou, despojo. Tá falado então, Marcela Bastos. Gente, atenção, manda aí, tá? O aniversário aí dos seus reverendos aí, tá bom? E a gente vai abraçá-los aqui. Pois muito bem, nós estamos juntos aqui na 93 FM, a rádio do povo mais feliz do planeta. Assunto de hoje do nosso debate. Gente, eu trabalho como aprendiz em uma grande empresa, mas o que era para ser bênção tem tirado a minha paz. Sou perseguido desde o momento em que lá cheguei. Eu faço tudo, procuro ser prestativo, mas o que eu recebo em troca são palavras desestimuladoras. Meus superiores preferem claramente os outros aprendizes e é tão notório que eles nem ao menos disfarçam isso. Além de companheiro de trabalho que debocham e falam mal de mim, já chegaram até me chamar de burro. Meu Deus, é possível enfrentar a perseguição no trabalho sem ser rude e mal educado, gente? Estabelecer o meu limite lá? Como mostrar o Espírito Santo na minha vida quando a vontade de dizer umas verdades, de mandar o povo para a casa de Nabucodonosor, e dizer essas verdades ficam presas na garganta, hein? Como é que eu faço um negócio desse? Qual é a melhor maneira de lidar com pessoas que demonstram prazer em nos ferir? Esse é o primeiro assunto de hoje do nosso Debate 93. Com alegria recebemos hoje o pastor Jean Marques da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Tá pela uma aparência de uns 10, 15 anos mais jovem. Esse senhor tá fazendo o quê? Meu pastor, muito bom dia, seja bem-vindo, campeão. Bom dia, Cid, bom dia os debatedores, bom dia os nossos queridos ouvintes. Que Deus dê a cada um dos irmãos um 2019 abençoado. Amém. Você falou 10 anos mais novo, eu já ia dizer 2009, né? Tinha 10 anos logo. É uma alegria estar aqui. Amém. Louvo a Deus por essa rádio, por tudo que ela tem representado ao Rio de Janeiro e ao Brasil. E eu sei que Deus tem coisa especial pra gente nesse ano. Verdade. Eu já passei pelo que o nosso ouvinte está descrevendo. Já me vi perseguido no trabalho, em especial por causa da minha fé. No começo da minha carreira, isso era um pouco mais difícil de se lidar, um evangélico entre os oficiais, né? Mas o que eu tenho para dizer a esse ouvinte é que as coisas que são certas, contra elas não existe lei. Então vai fazendo o que você entende por certo, respeite a sua consciência, trate bem as pessoas, porque no final a colheita chega. Então, como eu disse, eu fui muito perseguido, mas quando chegava
uma tarefa mais séria, de maior responsabilidade, eu era sempre a pessoa escolhida. O meu problema especial no começo da carreira é que eu não participava das farras, das bebedices. A incompetência dos meus amigos era lavada na mesa do bar. Olha aí. Né? E o meu esforço era desprezado na mesma mesa do bar. Então, a amizade promovida pela bebida no barzinho virava o jogo do dia a dia do trabalho. Né? E eu penso que o nosso ouvinte viva alguma coisa parecida com isso. Mas eu lembro, como hoje, de uma época que o presidente foi visitar a cidade onde eu estava estabelecido, e o comandante me chamou na sala dele, eu era um dos mais novos, e disse: eu não confio em ninguém nesse quartel para responder por essa tarefa. Né? E isso porque ele sabia que eu não ia faltar ao expediente porque estava bêbado, isso porque ele sabia que eu não ia trocar os pés pelas mãos, não ia deixar que as emoções me enlouquecessem, como muita gente, às vezes, no uso da autoridade faz. Então, a colheita sempre chega. É um princípio bíblico, é só o nosso ouvinte ter paciência. A gente vai tratar de outras questões aqui também, porque Deus vai honrá-lo no final dessa história toda. Amém, amém. Entre nós também ela, pastora Nadiege Macário, membro da Igreja Batista da Lagoinha e coordenadora do projeto Edificando Adoradores. Bom dia, bênção. Quanto tempo, hein? Desde o ano passado que não te vejo. Desde o ano passado. Essa piada é tão antiga, meu pai do céu. A gente Ou seja, em continuar, né? Alguns dias, se é do ano passado. Alguns dias, algum pouco tempo. A gente ficou um pouco afastadinho, né? É verdade, verdade. Estávamos fora, mas é um prazer estar de volta. Num lugar horrível, né, que você estava. Horrível, um frio maravilhoso, um gelinho extraordinário. Mas é bom estar de volta. Lugar violento, né? É, tranquilo. O vento batia violentamente contra o rosto. Ele é bem-vindo de volta. Mas é muito bom estar de volta. E eu quero desejar a você e a todos nós aqui, né, a graça infinita de Deus, mais ainda no 2019, se é que a gente pode falar assim, porque a graça é sempre infinita, está sempre sobre nós, né? Sempre. Mas é interessante que o pastor Jean, ele passou por essa situação, eu acredito que muitas pessoas passam. Mas é interessante que eu não passei por perseguição. Eu fui professora de faculdade, de universidade, e nunca tive qualquer tipo de problema. Agora, passei perseguição sim, por incrível que pareça, nas igrejas. Como assim? Pela minha visão bíblica. A visão de que a ação e o poder do Espírito Santo é real, de que nós precisamos viver uma vida de forma a agradar ao Senhor. Então, era interessante que mesmo as pessoas que me perseguiam por isso, elas, e as outras às vezes não tinham até mesmo opinião em relação a isso, mas todas as vezes que precisavam de uma oração, de um aconselhamento, depois de terem recorrido a várias outras pessoas, elas vinham a mim, me pediam perdão e queriam que eu orasse por elas. Olha aí. Então, é como o pastor falou, a gente precisa estar na nossa posição, tratando bem as pessoas, independente do que elas pensam de nós, orando por elas, porque esse é o nosso papel como cristãos e filhos, e ficar à disposição quando for necessário que procurarem a gente está à disposição para elas. Muito bem, entre nós também está o reverendo Márcio Ciríaco, da Igreja Presbiteriana Monte Oreb da Figueira, Duque de Caxias, terra boa, terra que mana leite e mel. Muito bem. Profere? Isso aí procede? Procede. Concordo. Bem-vindo, reverendo, seja bem-vindo. Cid e demais debatedores e ouvintes da 93, todas as minhas saudações, em especial para o ano de 2019. Antes da gente levar para o âmbito espiritual e igreja neste assunto, este assunto é uma questão muito também social, né? Porque isto aqui beira ao assédio moral, né? É uma questão séria e muito grave, isso colocado aqui pelo ouvinte, né? Os prejuízos na sua formação, tanto ela física como emocional, são graves aqueles que se submetem, né, a esses tipos de perseguições, né? O Ministério do Trabalho tem procurado elaborar uma cartilha, inclusive, para resolver esse tipo de problema que é muito comum acontecer em todos os ambientes. Inclusive, a pastora colocou aqui agora no meio eclesiástico, né? A gente consegue até perceber isto no meio eclesiástico também. Tem um ouvinte dizendo isso aqui, a perseguição e o problema, né? Dizendo aqui, ó, diz o ouvinte o seguinte: a paz do Senhor a todos, eu estou sendo perseguido não no trabalho,
mas por gente que serve o mesmo Deus que eu sigo e é do ministério e está torcendo para ver a minha queda. Como é que pode um negócio desse, pastor? Aí para você ver, né? É algo, né, de uma índole horrível, que não está olhando o outro, né? A gente pode pensar em diversos motivos, né, que levam às perseguições. Alguns são questões raciais, étnicas, são questões culturais, posição social, né? Então você consegue ver algo assim estarrecedor e perplexo, né? Até liderança, né? Até, às vezes, a própria liderança. Até porque você está numa liderança também há uma perseguição. Então, exatamente, até porque você está se sentindo ameaçado, né, por alguém, daqui a pouco começa a perseguição, né? Então isso é algo, né, inaceitável, uma conduta inaceitável em qualquer lugar, né? Certamente nós vamos levar para o âmbito espiritual, que se diz a questão que envolve a igreja e a nossa fé, mas é importante a gente ressaltar essa questão do assédio moral. Isso é grave e não pode ter em lugar nenhum, o assédio moral. A gente tem aqui olha só isso aqui. Ô Cid, bom dia. Eu já trabalhei numa empresa onde em um determinado momento que me foi pedido para fazer um ajuste no sistema, que na verdade mesmo era para fraudar uma nota fiscal. Aí me pediram para fazer, mas sabiam que eu era cristã. Aquilo me fez me sentir tão mal, e eu não sabia como agir. Eu pedi orientação a Deus. Sabe o que aconteceu, gente? Eu fiquei doente, de cama mesmo. Fiquei doente mesmo, de cama, e tive que ficar de licença. Quando eu voltei, fui demitida, lógico, fui demitida. Eu tive que ficar de licença, quando eu voltei fui demitida, e hoje eu entendo que isso foi providência divina para que eu não me envolvesse com aquilo e nem tivesse que me explicar para os meus superiores. Na época, a demissão doeu, mas hoje eu entendo, tudo cooperou para o meu bem. Pastor Jean Marques, é um livramento que a pessoa fica doente para não ter que se envolver numa situação. Deus age de uma forma meio estranha. Vou ver, enquanto as pessoas te perseguiam, no momento em que precisou de um cara decente para fazer o negócio, que chamaram quem? O cara que todo mundo perturbava. Então. E aí? Na questão específica do testemunho que dei aqui, a relação era essa. No trabalho, a gente observa o resultado, né? Mas assim, o tratamento, a amizade que a própria convivência deveria produzir, se invertia porque eu não acompanhava as farras. Então, eu era bem novo, mas eu soube lidar tranquilamente com isso. Uma coisa que me chama a atenção no que disse o nosso ouvinte, no tema principal, é que ele está na função de aprendiz. Aprendiz ainda. Né? Então, assim, dá para perceber que os seus superiores são imaturos, porque até de burro já chamaram o rapaz, e o pastor Márcio bem colocou que isso é inadmissível, né? Isso chega ao desrespeito e a pessoa não pode ser tratada dessa forma. É passivo de uma ação, inclusive. Mas mas ele tem que, o nosso ouvinte em especial, porque é quem está buscando aqui a solução, né, a orientação, ele tem que entender que o papel dele hoje é aprender, né? Então, eu recomendo que ele se afaste, como Davi fez, daqueles que lhe criticam. Quando Davi foi criticado, se afastou e procurou alguém que instruísse ele. Né? Os seus irmãos estavam lá, acusando ele, você é soberbo, eu sei o que você quer, tal, e ele se afastou dos irmãos, não deu resposta, e procurou alguém para perguntar, vem cá, qual o prêmio para quem resolver isso? Né? Vai casar com a filha do rei, sua família não paga mais imposto. Então, seu papel é ser aprendiz. Esse é o seu papel hoje na empresa. Aprenda, se esforce em aprender. Se alguém criticar, você diz, eu não sei, o senhor pode me ensinar aqui? E se não puder, procure outra pessoa. Quebra na diplomacia. Pegue a experiência, aprenda a fazer, porque pelo que ele descreveu, essa é a função dele agora. Muito bem colocado pelo pastor, né? A gente encontra aqueles com falta de profissionalismo, né? É a questão aqui encontrada, aqui, inclusive, com os colegas e o seu superior, né? A falta do profissionalismo, uma postura profissional e equivocada, né? É porque se o rapaz está ali para aprender... Exatamente. E ele não aprende, a incompetência de quem tem a obrigação de ensinar. A formação dele está sendo prejudicada, inclusive, já que ele é aprendiz, a formação dele está sendo prejudicada em todos os seus aspectos, né? Não é ele que tem que apresentar resultado no momento, né? Exatamente, está ali para aprender, né? Então, essa é uma questão, né? Quando você coloca a ver e percebe a falta do profissionalismo. Agora há pouco nós falamos sobre a questão que cabe até uma questão, uma ação em relação a isso. Isso é verdade também. Outra questão que o nosso irmão colocou, o pastor Max, foi a questão de procurar alguém para ajudar,
né? Não dá para ficar sozinho também numa situação dessa. Você vai ficar ali sofrendo sozinho o tempo todo? Não, você não precisa também ficar sozinho o tempo todo. Você precisa anotar as coisas que estão acontecendo, como estão acontecendo e procurar ajuda da própria empresa. A própria empresa, aqui é uma grande empresa, ela tem recursos humanos, ela provavelmente tem ali pessoas que podem tratar estas questões, né, com todo o profissionalismo, né? Não é uma questão de ficar prejudicando o outro, a questão agora é se proteger. Né? É questão de proteção, não é pensar no outro. É a questão de se proteger, mas a gente tem que ter o cuidado, porque ele diz assim, como não ser rude e mal educado. Isso. Ele jamais pode ser rude e jamais pode ser mal educado. Jamais. Até porque ele falou que é uma bênção, foi Deus que deu, né? Para ele foi uma bênção, e essa bênção está sendo tirada porque, na verdade, ele está perdendo a paz. Então, essa paz não pode ser tirada dele, porque quem dá a paz é o próprio Senhor. Certamente. Entendeu? Então, isso que está acontecendo com ele não pode tirar a bênção dele. E não pode tirar a paz. Então, como que não tira a paz? Com ele entendendo que, por mais que ele esteja passando por qualquer tipo de problema, a paz que excede todo entendimento, que é a paz de Jesus, tem que estar com ele, porque certamente. É o Espírito Santo que dá essa paz. Então, se o Espírito Santo o conduz o tempo todo, ele vai entender que ele não vai se desestimular, mesmo que as pessoas tentem fazer com que ele se entristeça e fique desestimulado. Mas ele precisa se esforçar, porque esse é o primeiro problema que ele está encontrando na vida. Ele vai encontrar outros problemas certamente. E provavelmente muito, muito maiores do que esse. Do que esse problema. Tem que se fortalecer agora. Então ele tem que se fortalecer. Esse é um problema que ele tem que ser uma pedrinha, que ele tem que passar por cima, pedir forças ao Senhor, entendimento, sabedoria. E ele fala aqui, meus companheiros de trabalho debocham e falam mal de mim. Então, se debocham, falam mal de você, se posicione como aquele que está ali para trabalhar, para aprender, trabalhar e ore por eles em casa. Boa. Esse é o papel dele. É o papel dele que ele precisa fazer. Porque ele tem que crescer. E ele não vai crescer só como aprendiz, naquilo que ele está aprendendo, mas como filho, como servo, como cristão. E não precisa ficar falando o tempo todo, eu sou cristão, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ele se posiciona e pronto. Exemplo e pronto. Dê exemplo e pronto. Por que eu falo isso? Porque isso, hoje em dia, nós precisamos... Antigamente, havia muita diferença, né? Eu lembro que quando a gente andava com a Bíblia debaixo do braço, que ia até a igreja, passavam e apontavam. Vai a Bíblia. A menina da capa preta. Mas isso eram pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Como Jesus mesmo orou e como Estevão orou, né? Perdoa, porque eles não sabem o que fazem, eles não sabiam o que estavam fazendo. Agora... esse tipo de questão já não se trata mais hoje. Tem perseguição, mas a perseguição, de repente, não é nem porque ele é crente. Talvez porque ele esteja sobressaindo em alguma coisa. Pode, algum comportamento. Igual esse ouvinte está dizendo aqui. Entendeu? Ó, ele fala o seguinte, bom dia, Cid, debatedores. Eu tenho vivido esse momento, eu tenho sofrido perseguição no meu trabalho, tudo isso por causa de inveja. Eu confesso que isso tem tirado a minha paz. A esposa do meu patrão vive tramando contra mim. Quer dizer, tem essa questão também da inveja aí, do que acaba causando, como a senhora falou, eu não tinha pensado por esse lado, mas de repente o cara pode estar realmente se sobressaindo em alguma coisa, mas por que então o superior dele estaria tramando contra ele? Será que o superior tem algum parente no meio dos outros aprendizes ali? Eu acho que pode ser até uma questão de rejeição. Pode ser também. Pode ser até um problema pessoal dele. Pode ser. Ele pode achar que, de repente, a pessoa está perseguindo ele. Isso envolve um monte de motivos. Já mostrou que realmente... envolve um monte de motivos. Se o superior, que deveria botar a ordem na casa, o cara chama o outro de burro e se junta com os outros para falar... Agora... Aí é complicado, né? Cid, uma coisa que ele não pode fazer. Ele diz aqui, quando a vontade é dizer verdades presas na garganta, ele é um aprendiz. Que verdade presa na garganta ele tem para dizer? Ele está aprendendo. Então ele precisa tirar proveito de tudo que ele está vendo para o crescimento dele, inclusive também como cristão. Então, as verdades, que verdades? Ele tem que aprender e pronto, calar a boca dele... Dentro na medida do possível, é claro, que se é dentro do trabalho, alguma coisa que ele está vendo, que ele não é diretor, ele não é coordenador, ele é aprendiz. Então, quem aprende, aprende. Ele segue aquilo que pedem
ele para fazer. Esse tem que e ser pronto, o foco, é né? o foco dele. Exatamente. Ele não tem que dizer verdades. Jesus, nas bem-aventuranças, ele vai fazer uma interpretação, né, diferente daquilo que se pensava lá naquele momento. Quando ame os seus inimigos, seus amigos, e não estava escrito, odeie os seus inimigos. Aí Jesus vai dizer o seguinte, olha, vamos redefinir esse negócio. Aí o Senhor Jesus, nas bem-aventuranças, vai redefinir quando ele diz que tem que amar os inimigos e orar por aqueles que perseguem. Exato. E aí ele diz o seguinte, depois ele continua, né, parafraseando, ele diz o seguinte: deixe que os seus inimigos e aqueles que te perseguem tirem o melhor de você, não o pior de você. Porque se eles tirarem o pior de você, na verdade Jesus está falando, todos nós temos o nosso pior. É o que ele acabou de colocar aqui. Tem um negócio guardado aqui na minha garganta que eu tô doido para soltar. Se ele põe para fora, ele está confirmando o que pensa dele. Aí você vai trazer outros problemas. Aí Jesus já falou o seguinte, não façam isso, não faça isso. O que você deve fazer? Deixe com que eles tirem aquilo que é o de melhor que você tem para oferecer. É a questão que a pastora agora há pouco colocou. Faça o melhor. Faça o melhor. E em relação ao se manter nessa situação, há uma característica que é o fruto do Espírito, é o domínio próprio. Ó Espírito Santo, me ajude a colocar isso em prática agora, porque realmente eu estou com minhas emoções e os meus sentimentos à flor da pele, mas Espírito Santo, me ajude a colocar o domínio em minhas palavras, em minhas ações, em minhas reações, e aí, irmão, certamente será muito bem sucedido, né? Que é um amigo será melhor alegre. do que o Espírito Santo. Não é? Não tem nada. Agora, aí você vê que ele faz uma última pergunta, que qual é a melhor maneira de lidar com pessoas que demonstram prazer em ferir? O que você diz para ele? O que você diz, pastor G. Max? O pastor Márcio, ele introduziu, Jesus disse, abençoe, né, os que te amaldiçoam. É tratar diferente, quer dizer, do jeito que a pessoa não espera, na verdade. Porque o que acontece, a máxima que muitos pais repetem, e está na Bíblia, é que a gente deve tratar os outros como gostaríamos de sermos tratados. Né? Perfeito. Então, essa é a melhor maneira de lidar com quem quer ferir. Você não pode ser o agressor, não pode ser aquele que fere. Você tem que continuar sendo bênção, mesmo no meio daqueles que lhe amaldiçoam. Lembrando que Deus é juiz. Deus é juiz e essas pessoas estarão, como todos nós estamos, nas mãos de Deus, que no final vai inverter isso aí. Uma história muito, muito interessante da Bíblia, que talvez ajude o nosso ouvinte, é a de Mardoqueu e Naamã. Perfeito. Né? E Amã. Mardoqueu e Amã. Então, Deus no final sabe honrar. Ele disse, eu não vou ter o culpado por inocente e não terei o inocente como culpado. Então, que o nosso ouvinte aí prossiga se esforçando em aprender, porque ainda que ele não seja aproveitado nessa empresa, ao sair dali ele tem que levar a bagagem de todas as experiências vividas, não só na área profissional, mas na questão do relacionamento também. Que hoje em dia conta também para ser contratado. Né? Ontem, ministrando, eu disse aos irmãos que temos que louvar a Deus por todas as dificuldades. Sejam bem-vindas as dificuldades de 2019. Por quê? Porque ninguém entra como herói para a história enfrentando um magricelo doente, né? É sempre diante de um gigante. Boa. Sempre diante de uma adversidade grande. Uma coisa muito maior. Que você vai se fortalecer. Então, Deus seja louvado por suas dificuldades nessa empresa. Né? Eu tenho certeza que você vai ganhar muito, vai ter muito proveito desse momento difícil que você está vivendo. Verdade, verdade. Marcela Bastos tem algo a dizer. Fala, Marcelinha Bastos, diga lá. Gente, o Satya Nadella, que é um empresário da Microsoft, foi eleito o melhor executivo-chefe do mundo. O prêmio partiu de uma empresa que fornece dados e conteúdos sobre cultura de trabalho. E a lista com os melhores do mundo é fruto de uma pesquisa com os funcionários de empresas americanas. Os pesquisadores classificam como incrível o resultado do Satya entre os seus funcionários. Até porque a equipe dele destacou que ele soube lidar bem com os tempos muito bons, mas também quando houve contratempos. Os empregados disseram sobre ele o seguinte: ele lidou com os problemas com graça. E aí a gente pergunta, você conhece pessoas assim que conseguem lidar com os problemas com graça? Como estar preparado para viver graciosamente no tempo do caos? Gente, olha que situação, né? Enquanto a gente percebeu no primeiro assunto que há uma falta de profissionalismo, uma falta de treinamento, uma falta de senso no superior do garoto, a gente vê uma outra pessoa absolutamente contrário aqui.
Uma pessoa que com graça consegue resolver problemas em tempos bons e tempos ruins. E aí, gente, como é que a gente vive numa coisa tão, assim, de dois polos diferentes, hein? Como é que a gente vive numa situação dessa? A gente canta um corinho também. Né? E nós temos hoje um termo que vem daquele livro O Monge Executivo. Eu pensei exatamente nele, né? Pensei exatamente que é a liderança nele. servidora. Né? Liderança servidora, ela se pauta na empatia. Você está e se colocar no lugar da pessoa. Né? Primeiro, meus parabéns aí ao Satya Nadella pela conquista, né? E também quero aproveitá-lo como referência para todos os demais. E aí, muito bem, pode ser aproveitada a experiência dele para dentro das igrejas, porque a gente lida com gente o tempo inteiro, com problemas de pessoas, e a graça para lidar com os problemas é que vai fazer a diferença entre um líder e outro, né? Eu só queria fazer uma observação que eu acho que ele ganhou isso aqui porque você não concorreu, não é isso, Cid? Não, eu não concorri. Aliás, é porque não fui. Eu pequei pela falta da informação. Eu não sabia. Eu não sabia. Muito bem, mas é isso que a gente tem que lembrar. Foi assim que Jesus construiu a vontade do Pai, que ele cumpriu a vontade do Pai, entendendo que as pessoas estavam ali. Inclusive na cruz ele diz isso, né? Ele fala, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então isso é realmente graça. É empatia, é se colocar no lugar dos outros. Uma opinião interessante, uma sugestão, minha opinião, uma sugestão, é que os pais que estão tendo seus filhinhos agora, né, aqueles que... quem já está fazendo, ótimo. Quem ainda não fez, que vai ter o filho, que faça. Crie os seus filhos assim, para resolver os pequenos probleminhas já de infância com graça, com leveza. Uma coisa que eu tenho observado, vocês me perdoem eu colocar esse exemplo aqui, mas eu tenho observado o casal de pastores da minha igreja, e a pastora Mariana Valadão, ela tem 3 filhos. E a coisa mais incrível que eu observo nos vídeos, no relacionamento, na igreja, em qualquer outro lugar que a gente observa, que a gente tá sempre ali, né? É como ela lida com as crianças, com cada situação que as crianças vivem, com muita leveza. Então, você observa aquelas crianças numa felicidade, numa alegria. E eu justamente por isso falo, se eu hoje estivesse com as minhas filhas pequenininhas, ou os meus netos pequenininhos, meu neto mais velho vai fazer 15 anos, então já passou dessa fase, mas a gente pode ajudar agora, daqui para diante, né? Mas faça isso com seus filhos. Ajude a criança a resolver os pequenos problemas de criança na infância, já com graça, para ela crescer dessa maneira. Porque a graça melhor é a que a gente tem, que é a graça do Pai, o Espírito Santo conosco. E às vezes a gente leva tantas as questões da vida por uma situação tão complicada, tão difícil, né? Eu quero agradecer muito a Deus pela vida do meu marido. Ele não concorreu com Satya Nadella, não concorreu não. Ah, tá vendo? A gente não sabia. Mas o meu marido, ele me ensinou muito, porque ele consegue resolver questões, é um ótimo conselheiro, que eu fico assim, como pode? Graça. É graça, é graça. Então, eu agradeço a Deus por isso, né? E consigo ver isso hoje de uma forma bem diferente do que eu vivi e podia ver alguns anos atrás, né? Então, essa é a minha palavra. Muito bem. Vou fazer um trocadilho aqui sem graça, né? Como assim, pastor? O Nadella é o criador da computação em nuvem, né? Que é quando você manda o arquivo lá para a nuvem. Parecido com o meu nome, Nadella, Nadella, quase, né? Nadella, Satya Nadella. Mas eu não gostei do nome dele, sabe? Eu achei que meu nome era estranho. Mas enfim, deixa eu propor por essa parte aqui. Ele é o criador, né, da computação em nuvem, quando os seus arquivos vão para a nuvem, né? E guardam lá. Ele vive na nuvem. Literalmente, né? Literalmente, né? Essa é a comentário sem graça. Mas até que foi engraçadinho, até que foi legal. Foi, valeu, né? Mas você consegue perceber que ele quer ser relevante dentro do seu local. É isso aí. Mas não sozinho, né? Não sozinho. Essa é uma grande diferença, não quer ser sozinho. É uma Microsoft que nós estamos falando, não estamos falando de uma empresa qualquer, né? É um chefe executivo, né, que ele fala assim, eu estou no lugar, eu estou bem, né, mas agora ele resolve assim, eu quero ser relevante dentro do mercado, né, dentro do espaço empresarial, eu quero ser diferente,
né? Então, essa questão é o que hoje muitos devem pensar. Ser relevante. E ser relevante é ser otimista, é ser feliz, é encarar as dificuldades com a certeza que vamos conseguir ultrapassá-los e ensinar os outros, os aprendizes. Né? É verdade, para que todos nós falamos aqui anteriormente. Os aprendizes vão perceber, né, alguém que pode ensinar muito bem. Tá de parabéns, né, o Nadella pelo seu prêmio, né, por seu reconhecimento, né, por tudo isso que ele agora tem mostrado. No trocadilho ainda, você por sabe favor. que é uma pessoa que poderia ter ficado quietinho no canto, ficar lá na dela, mas no entanto ela quis fazer a diferença. Isso foi horrível, mas né? Mas você sabe que essa diferença, sabe o que eu vejo nessa diferença? Não é horrível não, foi bom você ter falado. Eu tentei, mas enfim. Você sabe a diferença disso aí? É que essa pessoa, Satya Nadella, isso, né? Por isso que eu pensei que tinha ficado na dela. Esse homem, esse executivo, ele não só se via como o cara, mas ele agregou pessoas com ele. Então ele somou, ele ajudou, ele dividiu, ele trouxe pessoas, ele compartilhou. Então, isso é um grande líder. Essa é realmente o exemplo. Esse é o exemplo de um grande líder. Uma das definições é aquilo, né? É o cara que faz, que as pessoas fazem por ele com prazer aquilo que ele também sabe fazer. E faz a diferença no meio de todos. Porque se ele fosse uma pessoa arrogante, provavelmente não estaria nessa situação agora. E a principal... Vai fazer um trocadilho também, não? Não. Depois desse Nadella aí... A experiência foi ruim, né, pastor? Esse Nadella aí não deu. Mas o que destacou o Satya Nadella no meio dos seus funcionários foi o fato de estar preparado para viver graciosamente no tempo de caos. Então, assim, ser um bom líder quando tudo está bem. Isso é fácil. Quando o cara chega no horário, quando as funções dele são bem cumpridas, quando ele não tem problema familiar, né? Quando está tudo perfeito dentro da igreja. Isso então, consegue? É mais simples. Existe isso? Está tudo bem, não tem problema familiar. São alguns poucos dias no ano. Ou minutos, talvez. Mas a gente começa a perceber a diferença entre um líder e outro exatamente na hora do caos. Entendeu? É por isso que eu amo o Senhor Jesus de forma muito especial. Porque as melhores pérolas que ele ofereceu foi justamente nesses momentos mais difíceis de sua vida. No caos. No Calvário, então, ele deu o melhor dele, né? Então, essa é uma referência, um exemplo que a gente tem que levar para os mínimos detalhes da vida. E não é fácil, não. Não é fácil. Quando um filho aborrece, entendeu? Quando um funcionário faz uma coisa errada, quando quebra, uma secretária quebra uma louça importante da patroa. Então, nessa hora do caos aí, ter graça para resolver não é fácil, né? Quando o cara te dá uma fechada no trânsito, quando alguém bate em você sem pé nem cabeça. Então é realmente o exemplo que esse Satya Nadella deixa, porque foi aí que ele foi percebido. Então ele já era brilhante pela criação, né? Então isso aí já não se questionava. Mas o prêmio veio por quê? Porque além de ser brilhante na execução do que faz, ele foi brilhante na resposta que dava toda vez que o caos aparecia. E um detalhe que eu achei interessante, que é o seguinte, o que disseram a respeito dele. A Bíblia fala que mais vale um bom nome do que muita riqueza. Por exemplo, o que os empregados disseram a respeito dele. Nossa, ele lidou com os problemas com graça. Não foram os superiores dele que falaram isso, foram os subordinados dele que falaram isso. Ele soube lidar com o problema com graça, ou seja, ele também nos ensinou que a gente também pode lidar com a situação com graça. Isso tem um peso absurdo também, não tem, gente? Eu acho interessante essa colocação e é importante a gente ressaltar que lidar com graça não é desmerecer a questão que está acontecendo. Lidar com graça é olhar que isso também é um presente, né? Lidar com graça é observar que o que está acontecendo também é importante. Também é um ensinamento. É um ensinamento. Valorização de todo ao redor. Valorizar tanto o bom como o momento ruim.
Né? Então, o lidar com graça é ter esta consciência, né? Porque dá a impressão de lidar com graça, imediatamente assim, ele deve ter ficado brincando com a situação, não, né? É isso. Não é isso. De ser engraçado. Não é de ser engraçado, mas é a forma de lidar com a situação, olhando assim, é um benefício também para o aprendizado e para, né, o crescimento. E muito bem colocado pelo Cid, quem apontou o merecimento foram os funcionários. Não foi o mercado empresarial de executivos, não. Foram os próprios funcionários assim, olha, ele sabe ser chefe, hein? Esse sabe ser um chefe executivo, né? A pastora Nadiege, ela falou sobre ela conhece pessoas que lidam com problema com graça. E uma das perguntas aqui do texto é: você conhece alguém que consegue lidar com problemas assim, com graça, resolvendo o problema? Você consegue lidar com esse? Consegue ver, pastor? O senhor lembra, pastor Jean? Tem uns irmãos ali de na mim, igreja em mim só não precisa falar mais hoje, não. Tá de mim? Não preciso não, né? Não. Cheio de graça. Eu não tenho muita facilidade, não. Eu preciso me treinar nisso, porque de fato é complicado. É mais fácil quando o pessoal está entendendo a direção que você aponta, né? Mas há algum tempo atrás, até por influência de um amigo, e eu até comentei com a pastora Nadiege sobre um livro que estou lendo, está aqui comigo ele, Como Ferro Afia o Ferro. Pessoas que possuem fraquezas como todas as outras são usadas por inclusive, Deus. né? Está em Provérbios falando sobre amigos que se afiam um no outro. Que se afiam. Pessoas que trabalham no aperfeiçoamento do outro. Você, com todo o seu defeito, serve para melhorar a vida da outra pessoa e o seu caráter. E ele faz a mesma coisa por você. Então, até por conta da influência de um amigo, de uma pessoa próxima ali na igreja, que eu entendi que a gente tem que começar a ver e aproveitar e investir no lado bom das pessoas, né? E eu acho que eu estou começando a entender isso, porque há um tempo atrás um irmão me procurou aborrecido com a irmã, dizendo que ela é muito entrona, ela se oferece demais e ela é cheia de ideia. E ele não estava mentindo, ela realmente é cheia de ideia, ela entra demais. E eu falei para ele assim, cara, aproveita as ideias dela. Exato. Entendeu? Falei para ele, aproveita as ideias dela. Escuta, ouve, filtra, entendeu? Não pense em tolir a irmã, porque uma pessoa com tanta criatividade não pode ser desaproveitada na igreja. Aproveita as ideias dela. Ouve tudo, né? E sorri, abraça, deixa ela ali. Ela se sente útil entrando, participando, opinando. E aí, poucos meses depois, ele falou, pô, pastor, foi o melhor conselho que o senhor me deu. Que benção. Entendeu? Porque tudo que ele fez, do meio do ano para frente, tinha a influência das ideias e da criatividade dessa irmã. Que bacana. Entendeu? Então, eu acho que lidar com graça é exatamente você pegar aquela pedra feia, bruta, cheia de barro e dizer assim, tem ouro aí dentro. Vamos garimpar, a gente vai achar alguma coisa boa. Porque todo mundo tem, né? E não é todo dia que a gente enfrenta isso. Um dia, o camarada deu uma ré e bateu com toda a violência no meu carro. E eu saí do carro assim, com Jesus, né? Amém. No amém. Aí o rapaz, antes de reagir, de fazer qualquer coisa, ele disse assim, poxa, moço, me perdoe. Quebrou. Minha mulher saiu de casa. E ainda perdi o emprego hoje, eu não tô bem da cabeça. E realmente, a ré que ele deu era de alguém que não estava bem da cabeça, né? E eu falei, poxa, eu já ia terminar de acabar. O cara perdeu a mulher, perdeu o emprego, bateu o carro e ainda ia tomar um grito naquela hora ali. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o caos faz a diferença entre um e outro. Eu tenho um pastor amigo, e foi meu tutor por muito tempo, o reverendo Eudir Ferreira da Rocha. Eu olhava para o pastor, quando meu tutor, e falava assim, mas nada abate esse pastor, né? Ele encarava as situações da vida e da sua questão pessoal e ministerial. Eu olhava para a vida dele e falava, gente, será que nada abate esse homem? Né? E sempre acompanhando, sempre olhando, né? E sempre conversava. Até vontade de tentar aí eu, por ser meu tutor, né, conversava muito com ele. Eu falei, pastor, só tenho sangue de barata, né? Aí ele falou assim, não, irmão, não tem sangue de barata, não. Eu olho, né, as circunstâncias e tento aproveitar todas elas, inclusive
as difíceis, né? Para o meu crescimento, para a questão que envolve meu ministério pastoral. Aí ele olhava assim para mim assim, um dia você vai fazer a mesma coisa, você pode ter certeza, né? Então hoje, quando eu olho para a minha vida, o meu ministério pastoral, eu me lembro deste tutor, né? O reverendo Eudi, que ele olhava as circunstâncias, as questões e tentava, como o pastor agora, tirar o melhor, filtrava e aproveitava o melhor de todas as circunstâncias, né? Isso é encarar com graça. Que coisa boa, né? É bom quando o exemplo de alguém faz a gente lembrar, né? As questões da vida, né? É bom que a pessoa faz a gente lembrar daquilo que a gente pode tirar de melhor de nós. É uma coisa bem interessante. Inclusive, esse próximo assunto aqui, ó. Um comerciante de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, recebeu por engano um depósito de 63 milhões de reais. Ao perceber o erro, ele devolveu o valor todinho. O Geraldo conta que, em momento algum, ele pensou em ficar com o valor depositado por engano. Ele diz o seguinte: o ensinamento que o meu pai e minha mãe me passaram é que o que é meu, é meu. O que não é meu, não é meu. A gente fica só com o que é da gente. Olha isso. E aí, nós aqui do debate perguntamos: quais ensinamentos recebidos de seus pais acompanham você até hoje e, inclusive, te impediram de cometer erros na vida? Como desenvolver a consciência de que Deus tem uma história diferente para cada um de nós e assim evitar a ganância e a inveja? Gente, olha, é uma questão, aquela coisa assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar e até quando crescer não se desvia dele. Quer dizer, o ensinamento que os nossos pais nos deram norteiam a nossa vida ainda hoje. Agora imagina a situação desse homem, gente. Um comerciante em Rio Verde, 63 milhões de reais na conta dele. Outra pessoa faria o quê, gente? O que vocês pensam? A gente canta um corinho aqui também para dar glória a Deus. Né? Você falou sobre ensinar a criança no caminho que ela deve andar. A gente está falando aqui sobre graça e que a gente precisa também ensinar as crianças dessa maneira, né? Mas algo que minha mãe deixou, minha mãe faleceu vamos fazer 2 anos agora, e uma coisa que ela deixou na nossa vida, na minha vida, e eu deixei isso para a vida das minhas filhas, sem precisar falar, porque elas viam, é oração. Minha mãe era era uma mulher de oração. E ela intercedia, orava, não só pelos filhos, mas pela família inteira. E ela estava sempre pronta a estar em oração por alguém. Então, isso me fez também ter esse prazer da oração, porque nem todo mundo gosta de permanecer minutos, horas, sei lá, orando ou estar à disposição para estar intercedendo, orando por outras pessoas, né? Até porque a vida é corrida, etc. tal. Mas é uma coisa que eu aprendi a fazer é me colocar de joelho, principalmente quando eu acordo ou quando eu vou dormir. Mas em outros momentos também. E a minha filha, eu lembro que uma vez minha filha tinha 10 anos, eu levantei de manhã para olhar, para ver se ela tinha levantado já para ir para a escola, e estou vendo aquele silêncio, eu falei assim, ela perdeu a hora. Que eu chego no quarto, ela estava prontinha, já tinha tomado banho, já tinha tomado o cafezinho dela, e ela ajoelhada, com a mãozinha junta, orando, ajoelhada na beira da cama, orando. E eu parei ali, eu comecei, a lágrima escorreu, né? Eu falei assim, minha filha, que coisa linda. Ela falou assim, ué mãe, não é assim que você faz? Então, o ensinar sem palavras, com atitudes, com exemplo. Então, eu acho que essa pessoa, que foi um senhor, né? Recebeu esse exemplo de casa. Só é dele aquilo que é, ele só tem que ficar para ele aquilo que é dele, o que é do outro ele tem que entregar. Então a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos, não só isso, mas outras coisas também que fazem parte do crescimento do ser humano. Essas coisas são aprendidas de forma tão simples, né? Eu não tenho ideia de quantos anos eu tinha, era bem pequeno, mas eu cheguei em casa e no meu material tinha a borracha de alguém da escola. Eu voltei, tive que voltar na escola para devolver a tal da borracha, né? E no dia, voltei, não tive sucesso, ficou lá na diretoria, para no outro dia deixar na mão da pessoa que era dona. E pronto. O que não é meu, não é meu. Uma única disciplina, né? Marca e molda o seu caráter para sempre. O bacana no testemunho desse comerciante
é justamente o fato dele fazer a referência aos seus pais. Perfeito isso. Hoje em dia, nós temos uma sociedade que delegou a educação dos seus filhos ao governo e à escola, né? E aqui está a prova diante dos nossos olhos que a educação, ela é responsabilidade dos seus pais, dos pais, né? E a gente que crê nos princípios cristãos, temos que entender que isso não pode mudar. O pai e a mãe devem assumir a responsabilidade de educar o seu filho, de criar, de ensinar o menino no caminho. Eu acho legal que muita gente sempre que cita esse texto faz a referência, né? Tem gente que fala só o caminho, né? Não é apontar o caminho, é para caminhar do lado dele. Junto. Fazer referência. O testemunho da pastora Nadiege mostra que a filha aprendeu vendo a mãe no caminho. No caminho. E eu louvo a Deus por isso também. Eu destaco aqui nesta questão o pensar. Ele nem pensou. Isso significa que é algo que está enraizado. Isso aí. Né? Então, se ele nem pensou em ficar com aquilo que não pertencia a ele, significa que é algo que está enraizado nele. Porque talvez alguém possa falar assim, moça, 63, o que eu posso pensar para poder fazer esse dinheiro, né? Deixa eu te dar essa munição, então. Gente, os ouvintes aqui, ó. Eu choraria muito antes de devolver o dinheiro, mas com certeza devolveria sim, porque esse foi o ensinamento da minha mãe. Perfeito. Então, o pensar... Choraria antes. O pensar... mas choraria antes. Bom, então, há um conflito. Vou gastar uma lágrima. Há um conflito, né? Há um conflito aí. Então, esse aqui diz, não, eu nem pensei. Tá muito enraizado. Isso aí me faz também voltar lá na minha infância, pastor, né? Minha mãe me dava o dinheiro para comprar o pão e falava assim, confere o troco. Aí ela falava assim, se tiver faltando, você avisa que está faltando para te devolver o troco correto. Se tiver sobrando, você devolve também, porque para não prejudicar. Eu ficava torcendo para ver com o troco a mais. Mesmo com a mãe falando. Mas sabe por quê? Só para eu devolver. Eu me sentia feliz em devolver. Eu guardo isso. É muito bom você devolver, não é? É bom demais você devolver o que é mais. Aconteceu uma vez, irmãos, aconteceu uma vez. Eu fiquei tão feliz quando eu falei assim, olha, ele me deu a mais. O senhor me deu a mais. Aí eu voltei lá, olha, o senhor me deu o troco a mais. Né? Eu fiquei tão feliz por devolver aquele negócio. Eu me lembro disso, da minha felicidade até hoje, dessa questão. Até hoje, irmãos, eu faço a mesma coisa. Eu pego o troco, confiro. Se tiver certo, guardei. Se tiver sobrando, devolvo. Que seja centavos. Que seja centavos. É muito legal isso. Está aqui. Porque é feliz, causa felicidade quando isso está enraizado em você, né? Idoneidade, a honestidade, né? Isso faz muito bem. É honrar o pai e mãe. Sim, olha, é muito triste. Há pouco tempo passou na televisão exemplo de pessoas. Um programa que deixava algum objeto cair no chão. Eu vi isso algumas vezes. Você viu? E as pessoas pegavam e levavam para si. Não corriam atrás. Via que caiu a carteira daquela pessoa, mas levava para si. Então, quer dizer, eu acho que foram 10 pessoas, parece que 8 não devolveram. Gente, o número é muito grande. De gente que não devolve. Entendeu? Então, eu acho que a gente... Por isso que hoje testemunhos desses surpreendem. Exato, e não deve surpreender. A gente tem que ensinar em casa, desde cedo, pequenininho. Eu lembro, tem alguns anos que um corredor espanhol, maratona, estava em segundo lugar, o queniano estava na frente dele, e o queniano passou de uma primeira cancela, ele achou que já era a chegada. E aí parou de correr. Né? O espanhol veio atrás, o queniano achando que tinha vencido, e quando ele chegou do lado do queniano, pôs a mão nas costas, assim, a chegada é mais para frente, e alertou o queniano que a corrida não tinha acabado. Olha isso. Né? E aí o repórter ficou indignado, foi brigar com o espanhol, porque ele não aproveitou a distração. Aí ele falou assim, por que você deixou ele ganhar? Aí o espanhol falou, eu não deixei ele ganhar, ele ganhou. Não, mas ele não tinha visto. Não cruzou a linha. Ele não cruzou a linha. Você alertou ele de que ele não tinha chegado. Ele falou assim, mas o que é que a minha mãe ia pensar de mim se eu não fizesse assim? Ele se tornou mais distinto que o próprio campeão. Ou não é verdade? Vê se alguém lembra do campeão. Olha o que você está falando aqui, você está falando do espanhol.
Né? Se tornou distinto por causa disso. Né? Essa é que é a questão. Nós e o fato dele fazer a referência à mãe, né? Exatamente. O que a minha mãe diria? Olha isso, pensou na mãe. Tem um ouvinte que diz o seguinte: olha, eu já fui operadora de caixa, gente. Eu ficava muito, mas muito agradecida quando alguém me devolvia o troco que eu tinha dado a mais. Até porque essas pessoas são descontados, né? Aconteceu, foi ontem com a minha esposa, ela foi comprar alguns produtos lá pra gente lá, e ela percebeu assim, mas só deu isso? E ela voltou e perguntou pra caixa: vem cá, você contabilizou as panelas que eu comprei? E ela: não contabilizei não. Não, então, por favor. A moça falou: olha, moça, muito obrigado, eu não teria como pagar isso que seria descontado de mim. É verdade. E o pior de tudo é imaginar que alguém perto fala: não, eu não devolveria de jeito nenhum. Aí depois quer reclamar da corrupção, né? Olha a diferença, depois quer reclamar da corrupção. Agora, você sabe, tem essa situação de falar de pais e filhos, é que a gente lembra o seguinte: meu Deus do céu, como é que meu pai conseguia sobreviver naquela época, tendo tantos filhos e passando tanta dificuldade? Meu pai sempre pautou pela decência. É exatamente isso que a gente precisa ter em mente. Os nossos pais passaram pelo problema para nos ensinar, como também você pode passar pela dificuldade que a gente vive. Marcela, qual é o próximo assunto aí, Marcelinha? Porque uma empresa de informações sobre crédito lançou uma cartilha para ajudar quem quer sair do vermelho, quem quer manter as finanças em dia ou ainda fazer uma compra um pouquinho maior em 2019. A cartilha de orçamento doméstico tem orientações práticas para poder manter a vida financeira em ordem e ainda poupar. Olha aí. E aí a gente está te perguntando, você precisa de uma ajudinha aí para colocar as suas finanças em ordem? O que nos diz a Bíblia sobre o gerenciamento das nossas finanças? Pastor Jamax que tem uma solução ali, mas essa ainda procede, não, essa é da carne, viu? Por isso que eu falei dessa questão dos pais que ensinaram, porque a gente imagina o seguinte: a dificuldade que eles passaram era grande, e mesmo assim eles se mantinham e conseguiam construir um patrimônio. E que, lamentavelmente, muitos filhos que veem os pais construindo patrimônio, eles, como não sabem o quanto custou, ou não se importarem em saber quanto custou, quando, infelizmente, os pais têm que partir, eles não sabem como lidar com isso. Uma empresa de dublagem maravilhosa que tinha aqui no Brasil acabou, e acho que menos de um ano depois que o fundador havia falecido, porque os filhos não sabiam lidar com aquilo. Agora, você imagina essa situação aqui. Hoje a gente precisa de uma cartilha para ajudar quem quer sair do vermelho. Aí o pastor Jamax faz o seguinte: ser radialista 93? Para sair do vermelho, basta ser radialista da Rádio 93. Escrevi lá fora, antes de entrar eu já escrevi. Radialista ou dono, pastor? Só o radialista já me chamaram de patrimônio tombado. E aí, gente, como é que é esse negócio, hein? A gente precisa de ajuda mesmo para colocar a nossa finança em ordem? Hoje pela manhã eu vi um dos jornais da manhã e ele estava falando sobre a questão das promoções dos shoppings, né? Agora em janeiro, aquelas questões que não foram vendidas no Natal. Eu fico imaginando a frustração de quem torrou tudo para comprar presente de Natal. Não, aí o repórter faz a entrevista, né? E aí ele pergunta lá, um dos consumidores diz o seguinte: você está vendo ali a promoção? Tô 80%. Ele falou assim: não, você não leu direito. É até 80%. Até 80%. Pode ser 10, pode ser 5. Então você precisa ter cuidado. O até fica pequenininho, né? O até nem ter. Aí a pessoa chega lá, vê o preço, acha que aquilo lá já é os 80%. Aí ele fala isso, né? Aí depois um comentarista financeiro, ele diz o seguinte: vocês não devem esquecer, vocês vão comprar a 10 vezes. Lembra que vocês vão ter 10 meses para pagar. E aí, se você junta, vai comprar uma outra coisa também com 10, isso tudo daqui a pouco já dobrou. É uma ilusão. É uma enorme ilusão. Verdadeiramente precisamos ter uma educação financeira, sim. Agora, a questão, tudo que a gente vem conversando aqui, né? Cai de novo na mesma questão: educação em casa. Os pais, se filhos observam os pais gastando, sempre com um rombo financeiro, pedindo dinheiro emprestado para todo mundo, não pagando a quem pede emprestado, o filho está vendo aquilo, vai crescer, fazer exatamente como o pai e a mãe estão fazendo. Entendeu? Então, a educação tem que começar em casa. Os pais precisam aprender com a palavra, e senão vai realmente pegar alguém que possa ajudar, né? Uma pessoa que possa acompanhar, mas precisa gastar somente o que ganha.
A Bíblia, inclusive, fala sobre isso. Gasta você não somente o que ganha. Deve planejar antes de construir qualquer coisa. Você planeja os gastos e tudo que você vai fazer. Aí, se a gente também, vai viajar, peraí, eu vou viajar, vou gastar, então eu tenho que economizar durante um tempo para poder gastar aquilo que eu vou precisar gastar. Uhum. Agora, as pessoas simplesmente querem gastar o que não tem, quer ter o que não pode ter, e depois aparentar o que não é, e depois não tem como pagar. E aí, para pagar, pega dinheiro com um, dinheiro com o outro, e não pagam ainda o dinheiro que pega com um e com o outro. Infelizmente, isso acontece até mesmo entre os irmãos da igreja, entre aqui no Brasil, cristãos. Eu acho que é fora. Eu acho que é fora. Aqui não acontece isso, não. Mas a gente precisa, gente. A educação, essa também faz parte de uma vida cristã. É a educação financeira. Cuidar daquilo dentro que de casa, cuidar. Verdade. Nós somos mordomos. Eu vejo que a questão financeira ela tem uma influência muito forte na vida do ser humano. E por causa dela, muitos problemas morais acabam derivando. E a Bíblia diz isso, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse é um problema muito antigo e Mamon foi o primeiro Deus que Jesus resolveu enfrentar no seu ministério. A primeira mensagem de Jesus é exatamente contra Mamon, porque ele sabia como a questão financeira tem influência sobre a vida da pessoa. Eu conheço muita gente boa, homem de Deus, que porque se descontrolou financeiramente, acabou jogando tudo para o alto. Ministério, chamado, família. E hoje a maioria dos divórcios acontecem por causa da questão financeira. Verdade. As famílias estão dizimadas por causa da questão financeira, o aumento do homossexualismo, da pedofilia, tudo isso tem raiz lá na questão financeira. E a maioria dos problemas financeiros tem exatamente a origem no comprometimento que a pessoa faz com dívidas. Salomão, ele descreve em Provérbios 22, não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Olha o que ele vai dizer no 27. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Então, tudo está relacionado. A questão educacional, o exemplo familiar, né? E não se comprometer com aquilo que você ainda não pode ter. O melhor conselho é junte o seu dinheiro, né? Para ter aquilo que você precisa. Quando você tiver, você vai e compra. Porque se você não tem como que pagar, porque você vai se arriscar a perder a própria cama. É verdade. Entendeu? Porque até isso vão tirar de você. Até isso, até a vida, né? A gente vê aí, principalmente em comunidade, sim, às vezes por uma dívida de R$30, de R$50. Menos que isso. Até menos a pessoa está sendo assassinada. Então, perde a vida, o outro perde a liberdade para sempre. Pois é. Então é bom a gente tomar cuidado com isso. Todos que ouvem deviam atentar bastante para isso, porque isso é muito sério. Isso vai provocar muitos outros problemas na vida da pessoa. Um conselhozinho para as mulheres? Sim. Se você tá... Por que para as mulheres? Peraí, deixa eu ligar para casa. Me parece que as mulheres, eu não sei, pode ser que eu esteja errada, talvez. Então, para todos. Acho que a Marcela não gasta tanto. Assim. Se você tiver com um problema com seu esposo, tiver em depressão, tiver chateada, o último lugar que você tem que ir é para shopping. Porque a mulher, quando a gente escuta muito isso. Brigou com o marido, tá chateada. Vou pro shopping. Chega no shopping, gasta o que não pode, se sente bem, depois volta e ainda fala assim, agora o problema é dele, ele que vai ter que pagar. Então a gente que é mulher, a gente tem que aconselhar algumas mulheres, né? A gente vê cada situação muito complicada. Eu senti que aquela sirene de pânico acabou de ser ligada. Então, mulher, por favor, mulher cristã, por favor, não faça isso. Deu problema? Faz uma DRzinha. Não dá para fazer DR? Vai pro pé do Senhor. Ora. DR, não é DVD, é dívida. Não é dívida, não é DR. Ora, vai orar, mas não gaste o dinheiro que você depois não vai ter como pagar. Mesmo que seja a dívida pro seu esposo, a dívida também é tua. E o problema vai ficar maior ainda. Então, resolva o seu problema com o Senhor. Vá lá pro joelho, que é legal a beça, é bom. Eu ainda não vi Deus não
direcionar a gente por qualquer tipo de problema. Ele direciona em todos os problemas, seja emocional, seja problemas mais à frente difíceis. E eu tenho vivido grandes momentos onde Deus, ele entra com poder, não só na minha vida, como na vida das minhas filhas. Resultados maravilhosos. Por quê? Porque não tem lugar melhor do que você ir ao Pai, que é dono do mundo, ao Pai, que é o Criador dos céus e da terra, ao Pai, que é Rei. Eu vou para onde se eu tenho esse Pai? Mulheres, ouçam, porque há sabedoria nessas palavras. É Deus purinho falando aqui para as nossas amadas que estão ouvindo o Debate 93 nesta manhã. Gente, isso é sensacional, nesse início de tarde aqui. Marcela Bastos, daqui a pouquinho vai falar sobre os aniversários aqui dos pastores, das esposas dos pastores, enfim. Eu quero agradecer demais aqui a presença do reverendo Márcio Ciríaco, da Presbiteriana Monte Oreb, lá da Figueira do Caxias. Obrigado, meu pastor, obrigado por ter vindo aqui, obrigado pela sua presença no nosso debate. Cid, obrigado mais uma vez pelo privilégio, aos debatedores, aos ouvintes. Quero registrar também a companhia dos meus filhos, Gabriel e Beatriz, e também da Marcela Latifa e da Tainá Souza. Olha, estão aqui conosco lá da igreja de Monte Oreb. E eu quero mandar sorriso também aqui eu quero mandar também um parabéns especial pro Ângelo Gontijo, que hoje está fazendo aniversário também. Eita! Manda um abraço pra ele aí, Cid. Como é que é o nome? Ângelo Gontijo. É o nome, dono daquela empresa? Não. Parabéns, campeão, parabéns, que Deus te abençoe muito, feliz aniversário, coisa boa. Convida a gente pra festa surpresa que vai ter, tá, gente? Pelo amor de Deus, convida aí. Obrigado, pastorzão. Minha querida pastora Nadiege Macari, obrigado pela sua presença, viu? Nada, obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e fazer parte dessa mesa, dessa rádio tão abençoadora, né? E eu quero realmente deixar um abraço para todos os ouvintes da Rádio 93, aos seguidores da mídia, da nossa do Instagram, do Face, enfim, que vocês continuem focados em agradar o Pai. Boa. E se você tem dúvida, vai ao Pai, que ele vai esclarecer tudo para você e te direcionar em tudo que você quer. Então, um abraço para todos vocês, que 2019 seja um 2019 de mais intimidade com o Pai. Amém, amém. Pastor Jean Max, obrigado, amigão, pela sua presença. Eu que agradeço, Cid. Quero deixar um abraço grande aí aos pastores da nossa CADB e mandar um abraço para os irmãos ali da congregação de Nova Canaã, a DIG, e também aos irmãos da congregação de Ebenezer. Não sei se você soube, eu agora, no final de 2018, fui trocado de congregação, né? Saí da freguesia, estou nos bancários. Olha aí, hein? Então quero deixar um beijão, não só ao povo de Nova Canaã, com quem passei 8 anos, verdade, mas ao povo de Ebenezer, que nos recebeu muito bem, com muito carinho. Hoje à noite nós vamos ter uma mini vigília na praça. Olha! Lá na comunidade, vamos levar o povo de 10 à meia-noite, vamos orar, cantar. Botar a igreja fora das paredes, né? Para fora das paredes. Perfeito. Lá nos bancários. Ele antes estava na freguesia. Agora foi pros bancários, quer dizer, de freguês se tornou um bancário. Olha, eu gostei. Que trocadilho aí. Tá fazendo cada piadinha bonita hoje. Ainda bem que tá acabando, eu vou pra casa tomar meu remédio, que eu não tô puro não, viu? Tem que tomar meu remédio, né, Marcelo? Cid, você acha que é fome? Eu tomei muita água, tá tudo flutuando dentro de mim. Tá meu boiando. Deus do céu. Vamos dar parabéns aqui ao pastor Alexandre Prestinho, da Igreja Profética Redentor Vivo em Belfor Roxo, pastora Cristiane de Paula, do Ministério Apostólico do Reino, em Jardim Catarina, em São Gonçalo, e para a missionária Elzimar, que é da Assembleia de Deus, Congregação do Arão, em Santa Cruz. Muito. Você desculpa, tá, Marcelo? O trocadilho foi mais forte do que eu, isso aqui, tá? É que é mais... Hã? Ela conseguiu piorar um pouco a minha situação aqui. Pastor Jean nos leve a Deus de oração, a gente encerra esse nosso debate. Daqui a pouquinho tem Gilberto Ribeiro para dar um toque mais de sobriedade aqui, porque hoje o negócio foi ruim para mim aqui. Daqui a pouquinho ele começa o pedido tocou. Pastor Jean. Pai, nós queremos louvar o teu santo nome pela vida e pela existência dessa rádio, pela vida e pela existência de cada ouvinte, meu Senhor, que atentamente acompanha tudo o que o Senhor produz através das canções, dos conselhos, das orações que são ministradas aqui nesse lugar. Que a bênção do Senhor seja sobre todo o estado do Rio de Janeiro, que agora tem um novo governo, sobre todo o Brasil, que também tem um novo governo. E, ó Deus, nós estamos movidos por uma grande esperança e pedimos que o Senhor
nos ajude com a tua graça e com a tua misericórdia. Abençoe, ó Deus, o líder desta rádio, o senador Haroldo de Oliveira, ser com o teu filho, dê a ele sabedoria nessa nova casa. E nós também pedimos a tua bênção sobre a vida do pastor Alexandre Freixinho, a pastora Cristiane de Paula e a missionária Elzimar. Que a bênção do Senhor seja sobre estes teus servos, que agora completam uma primavera, que eles possam, Senhor, serem fortalecidos e que gozem de plena saúde e comunhão contigo. Nós oramos, ó Deus, por estas coisas e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.